Então vamos começar o chamado movimento retilíneo uniformemente variado. Então vamos descrever esse movimento e ver as características dele, ok? Então vamos lá. Primeira característica desse tipo de movimento: o comportamento da aceleração. A aceleração é em função do tempo. A aceleração é em função do tempo. Eu comecei apagando, sim? Então, a aceleração em função do tempo é uma constante. E igual a A. Ok? E eu vou considerar que é diferente de zero. Porque se for igual a zero, o movimento não é uniformemente variado. Ele será uniforme, como a gente viu a aula passada. Ok? Se a aceleração é constante, e eu chamei de A, a aceleração não muda e ela é igual à aceleração média. De novo, se essa grandeza é constante, ela é igual à média. Não é isso? E a aceleração média, por definição, é ΔV sobre ΔT. Claro? Tranquilo? Então já aí duas características desse tipo de movimento. Então vamos fazer aquela mesma manipulação que a gente fez em movimento retilíneo e uniforme com a velocidade. Vamos fazer aquela manipulação igual a gente fez com o movimento uniforme, só que com a aceleração, certo? Como a aceleração é igual à média, então A é ΔV sobre ΔT. O que é ΔV? É V final menos V inicial dividido por T final menos T inicial. Claro? Vou considerar que T0 é zero. Vou começar a contar a partir do zero. Eu conto a partir do zero, aplico aqui meio pelos extremos e fico com V menos V0 é igual a AT. Claro? Então esse camarada está menos, passo para cá mais e eu chego a essa conclusão aqui, que V de T é igual a V0 mais AT. Beleza? Então nós temos aí a função da velocidade do movimento uniformemente variado. E no ensino médio, geralmente, a gente chama isso aqui de função horária da velocidade. Como se comporta a velocidade em função do tempo. Beleza? Tranquilo? Então já temos aí duas coisas que descrevem esse movimento: o comportamento da aceleração e o comportamento da velocidade. O que falta para a gente ter mais informações sobre esse movimento é a gente encontrar a função da posição desse movimento, né? Dado que eu já sei como é que se comporta a velocidade e a aceleração. Beleza? Então vamos lá. Antes de achar da posição, depois eu desenho os gráficos. Mas já dá para ver que aqui é uma função do primeiro grau, né? Então o gráfico é uma reta crescente ou decrescente. E aqui é uma reta que nem cresce nem decresce, é constante. Tá claro? Beleza. Próxima informação é calcular a velocidade média desse tipo de movimento. Por definição, velocidade média é deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Não é isso? Então vamos lá. Eu não ia escrever o gráfico, mas vou acabar escrevendo porque eu preciso desse resultado aqui. Então imagine um gráfico. Velocidade por tempo desse tipo de movimento.
Então, nós sabemos que o gráfico aqui é uma reta. Esse ponto aqui é a velocidade para t igual a zero. Então, esse ponto aqui é V0. Claro? Uma reta crescente. Num certo instante t, ele tem uma certa velocidade v. Tá claro? E para eu tirar o deslocamento, eu integro essa função aqui. É isso? Eu integro essa função aqui. Só que essa figura aqui está muito tranquila. Então, integrar, lembrando da aula passada de novo, é eu tirar a área sobre o gráfico aqui. Não é isso? Porque o deslocamento vai ser numericamente igual à área dessa figura. Então, eu poderia montar a integral aqui e calcular a integral simples. Integrar esse lado aqui. Só que como é integral da área sobre a curva, e essa figura está tranquila, é um trapézio. Certo? Então, se é um trapézio, fica fácil de calcular. Então, vai ficar a área é numericamente igual ao deslocamento, que é igual a área de um trapézio é base maior. Perceba que esse trapézio está invertido. Está invertido, estou dizendo invertido pela figura que a gente comumente vê, né? Então, a base maior está aqui. Então, base maior é o V, mais base menor é o V0, vezes a altura, que seria essa distância aqui, T. Não, desculpa. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Beleza? Então, esse é o deslocamento daqui do movimento uniformemente variado. Então, V é igual a... Quem é o deslocamento? O deslocamento é V mais V0 vezes T sobre 2. Claro? Isso dividido sobre 2. Isso dividido por ΔT. Só que é ΔT. Considerando T0 igual a 0, ΔT é T. É isso? Tranquilo? Estão acompanhando? Então vamos lá. Então velocidade... Eita. Velocidade média é igual ao deslocamento, que eu tirei aqui, dividido pelo intervalo de tempo, que é T. Então eu corto T com T. Então a velocidade média vai ser igual a V mais V0 sobre 2. Então, mais um resultado importante sobre esse tipo de movimento. A velocidade média do movimento uniformemente variado, vamos dizer que é medida pela média aritmética entre a velocidade final e inicial. Então, eu somo e divido por 2. Ok? Então, mais outra informação interessante e importante aqui para a gente, hein? Tá claro? Então, em resumo, nós vimos aí características desse movimento. Então, vamos lá de novo. Só para a gente não perder o... Aceleração constante. Então se a aceleração é constante, ela é igual à média. Fiz uma certa manipulação aqui, cheguei na função da velocidade. Tá claro? Calculei a velocidade média desse movimento. E a velocidade média do movimento retilíneo uniformemente variado é dado por isso aqui, né? Que é a soma das velocidades dividido por 2, toda vez que eu tiver esse movimento. Tá claro? No movimento uniforme era simples, né? Porque no movimento uniforme a velocidade média era igual à velocidade instantânea, porque ela não mudava. Nesse caso, como ela muda, para este tipo de movimento, a velocidade média é dada por isso aqui. Tá claro? Tranquilo, né? Então vamos lá. Como eu sei que a velocidade média é dado por
cometi um equívoco aqui, mas eu vou ajeitar. Vocês ajeitam aí. Eu costumo chamar delta S. Aí tu não tá chamando delta S, né? O movimento é retilíneo. Nós consideramos que ele está andando, se deslocando sobre o eixo X. Então, só essa correção aqui, certo? Então, deslocamento sobre o eixo X. Para restringir que esse movimento é horizontal. Tá aí, pronto. Tranquilo aqui. Só troquei por ΔX, certo? Então, vamos lá, voltando. Então, velocidade média é igual a ΔX sobre ΔT. Onde ΔX é x final menos x inicial sobre t final menos t inicial. Beleza? E para um movimento uniformemente variado, nós vimos que a velocidade média é medida por v menos v0 sobre 2. Beleza? Tudo resultado que nós tiramos daqui. Certo? Aí pega esse fato aqui. Pega essa igualdade aqui. Então, pegando essa igualdade e considerando t0 igual a 0, nós ficamos com, vamos lá, x menos x0 sobre t sobre t, não é isso? Igual a v menos v0 sobre 2. Então, só fiz transcrever aqui considerando t0 igual a 0. Certo? Então, ficamos com x menos x0 x menos x0 é igual a v menos v0 vezes t, é isso? Sobre 2. Beleza? Então vai ficar x menos x0 é igual a sobre 2 v menos v0. Só que v eu sei quanto é. Que v do movimento uniformemente variado é dado por v0 mais at, ó. Tá claro? Então no lugar de v eu boto v0 mais at. Então vai ficar v0 mais at, isso é v, menos v, menos não, que menos, mais aqui, isso aqui, né? Então, mais. Então v0, v é igual a v0 mais at, mais v0, ok? Vezes t sobre 2. Tranquilo? Então só, para não ter que editar o vídeo todinho de novo, só considerei o menos aqui é mais, já ajeitei. E aqui em vez de ΔS é ΔX, né? Porque no ensino médio a gente considera muito o deslocamento como ΔS, porque ele não restringe a direção, não é isso? ΔX, vamos pegar a anotação desde o início da primeira aula, ΔX aqui, ok? Então, feitas essas correções, continuei a conta. Então vai ficar x menos x0 é igual a, vamos lá, v0 mais v0 dá 2v0 que multiplica t, acompanharam? Que multiplica t sobre 2 mais at vezes t dá t ao quadrado dividido por 2. Tá aí. Beleza? Esse 2 aqui eu posso dividir por 2. E esse x0 que está para cá, passa para cá positivo. Então, por fim, eu fico aqui x de t é igual a x0 mais v0t, tá claro? Mais at ao quadrado sobre 2. Tá aqui. Isso é a função
horária da posição de um movimento uniformemente variado. Beleza? Então, acredito que com tudo isso, nós descrevemos aí esse movimento chamado de movimento uniformemente variado. A aceleração é constante. Isso é a função da velocidade. Aqui é como eu calculo a velocidade média desse tipo de movimento. E essa aqui é a função da posição. Certo? Vamos verificar mais algumas coisinhas aqui. Isso é o gráfico da velocidade, né? Então, se eu escrever o gráfico da posição pelo tempo, isso dá uma parábola. Porque a função que descreve isso é do segundo grau. Isso dá uma parábola. Certo? Claro, eu desenhei aí uma parábola com cavidade voltada para cima, mas se é com cavidade voltada para cima ou para baixo, tudo depende das condições, dos parâmetros aqui desse tipo de movimento. Nesse caso aqui, a aceleração, né? Se a aceleração é positiva ou negativa, define se a concavidade é voltada para cima ou para baixo, certo? E o gráfico da aceleração pelo tempo é uma reta constante. Tranquilo? Então, de novo, se você está acompanhando, copiando, fazendo uma folhinha, vai dando pausa no vídeo e vai acompanhando e refazendo as contas, que é até uma maneira melhor de você ir absorvendo todas essas informações. Certo? E eu acredito que aqui está descrito todo o movimento. O que a gente pode fazer é exemplos agora e tentar absorver melhor esse tipo de movimento. Depois a gente resume e compara com o movimento uniforme. Ok? Tranquilo? Só mais uma para a gente passar para a próxima página. Como nós sabemos, V é dx dt. A velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Não é isso? E a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Só a título de teste aqui. Então, se você pegar essa função aqui, a função da posição, e derivar em relação ao tempo, a derivada disso dá zero, a derivada disso dá V0, e a derivada disso dá AT. Então, V é igual a V0 mais AT, que é isso aqui. Então, tá tranquilo, certo? Claro, eu não vou fazer esse passo agora, mas se você tiver essa função e integrar, você chega aqui. Se eu pegar essa função, como eu fiz agora, derivei, eu vim para cá. Tá claro? Então perceba que dá certinho com a definição da velocidade de um movimento qualquer, certo? De um movimento qualquer. Né? A velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. E a aceleração? É eu pegar isso e derivar. Se eu derivar isso aqui, vai dar a derivada disso é zero, porque é uma constante. Né? E a derivada de AT é A. Concorda? E A é uma constante. Então, se eu derivar isso, eu chego aqui. Eu chego aqui. Tá claro? Então, no caminho, isso. Se eu derivar, eu chego isso uma vez. Se eu derivar a segunda vez, eu chego aqui. Claro, no momento qualquer, ou vocês podem também tentar fazer, mas a gente, acredito lá na frente a gente faça, só para a gente resumir mais um pouquinho. Mas se você pegar isso e integrar a isso, fica bem claro. E se você integrar isso, e chega aqui. Claro, em relação ao tempo. Certo? Então tá aqui. Esse é o movimento retilíneo uniformemente variado. Tá claro? Então vamos passar para a segunda parte da aula. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Né? Refaçam essas contas. Só para você absorver melhor. E acredito que muitos resultados aqui, né, vocês conhecem lá do primeiro ano do ensino médio. Né? Isso é visto no ensino médio. Lá na parte do primeiro ano. Ok? Beleza? Vamos lá.
Vamos lá. Então, vistas as equações, as funções que descrevem o movimento uniformemente variado, vamos a alguns exemplos. Só para a gente poder verificar essa ideia da aceleração, velocidade, comportamento, certo? Então, vou botar alguns exemplos numéricos aqui só para a gente ir avaliando. A ideia inicial é o seguinte: imagine que um corpo se desloca no eixo X e ele possui uma velocidade inicial de 8 metros por segundo, certo? E ele possui uma aceleração de 2 metros por segundo e essa aceleração ela é constante, não muda, certo? Então, ela sendo constante, então quer dizer que esse cara executa um movimento retilíneo uniformemente variado. Retilíneo porque previamente eu já disse que ele andava na direção do eixo X, certo? E aqui eu escrevi a aceleração dessa maneira, porque a definição da aceleração é a taxa de variação da velocidade pelo tempo, não é isso? Então quer dizer que a velocidade aqui eu usei em metros por segundo e o tempo em segundos, ok? Fazendo uma análise dimensional aqui. Estou escrevendo dessa maneira aqui para a gente poder perceber uma coisa aqui mais simples. Quando a aceleração ela muda com o tempo, dificilmente eu consigo fazer isso num certo intervalo de tempo, sei lá, de 1 em 1 segundo, de 2 em 2 segundos, fica difícil fazer isso. Aqui a gente não consegue fazer isso porque ele mantém a aceleração constante. Os movimentos onde a aceleração muda com o tempo, isso não é muito fácil de enxergar. Calcular é simples, porque você calcula a aceleração e vê como é que ela se comporta, calcula a velocidade e vê como se comporta e assim por diante. Mas aqui nesse movimento, a gente consegue avaliar isso aí só para ver como é que funciona essas coisas aqui. Então vamos lá. Então, as condições iniciais do objeto que se move ao longo do eixo X é dado por isso aqui. Então, se eu escrever uma tabelinha, tempo em segundos pela velocidade em metros por segundo, no tempo zero, a velocidade é 8 metros por segundo. De novo, vou considerar T0 igual a zero. Então, velocidade inicial 8 metros por segundo, certo? Passado 1 segundo, se eu mantenho esta aceleração, isso aqui está dizendo que eu vou variar minha aceleração 2 metros por segundo a cada 1 segundo. Como passou 1 segundo daqui para cá, e eu vou variar 2 metros por segundo, minha velocidade passa a ser 10. Tá claro? No tempo 2, minha velocidade é 12. No tempo 3, minha velocidade é 14. Então a velocidade cresce linearmente com o tempo aqui. É isso? Aqui é 16 e assim por diante. O que implica isso? Isso quer dizer que se eu tenho um eixo X que aponta nessa direção e sentido, esse cara está se deslocando para cá. Geralmente no ensino médio a gente classifica esse movimento como movimento progressivo, porque o cara está progredindo na trajetória, vamos dizer assim. Ele está no mesmo sentido da trajetória. Ele está indo, certo? Como a velocidade aqui cresce em módulo, a gente classifica esse movimento como um movimento também acelerado. Porque a velocidade em módulo está aumentando. Então, numa linguagem mais simples, ele está indo e aumentando a velocidade. Se for um carro, ele apertou no acelerador e está aumentando linearmente a velocidade aqui, ó. Certo? Se eu for escrever um gráfico desse movimento, o gráfico do comportamento da velocidade em metros por segundo pelo tempo dado em segundos, esse gráfico é uma reta. Não é isso? E esse ponto aqui é quando quando o tempo é zero, a velocidade é 8. Aí o gráfico. E a função que descreve esse gráfico, de maneira geral, nós sabemos que é escrito como V igual a V0. A gente nem precisa se ver de T, mas só para ficar claro que é em função do tempo. V0 mais AT.
Não é isso a função que descreve este movimento aqui. Certo? Ok? Então, como é que fica a função disso aqui? Vai ficar V de t igual a 8 mais 2t. Aqui, SI. As unidades aqui estão no sistema internacional, metros e segundos, certo? Tá aí. Então tá esse movimento aí. Então o que eu pretendo fazer aqui? Vamos fazer todas as combinações de sinais aí para você ver o que está acontecendo, o que acontece no movimento uniformemente variado. Então, segundo exemplo, eu tenho uma velocidade inicial agora igual a menos 8 metros por segundo e uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Vou escrever assim direto, porque você já sabe que metros por segundo ao quadrado é a mesma coisa de escrever dimensionalmente metros por segundo. É a mesma coisa. Só escrevi assim, dessa maneira inicial, para você poder enxergar que a velocidade varia de 2 metros por segundo a cada 1 segundo. Nesse exemplo aqui, eu posso ler que ela varia menos 2 metros por segundo a cada 1 segundo. Então, se eu escrever uma tabelinha aqui, tempo em segundos pela velocidade em metros por segundo, vamos copiando aqui, rapidinho. Voltei, para não ter que cortar o vídeo. Então, vamos lá. Tempo zero, velocidade menos 8 metros por segundo. Mesma ideia, certo? Um segundo após, a velocidade, como variou menos 2, e inicialmente tinha menos 8, ela passa a ser menos 10 metros. Já botei em cima metros por segundo, né? Então, menos 10 metros por segundo. No tempo 2, a velocidade é menos 12. 3 segundos, a velocidade é menos 14. 4 segundos, menos 16 e assim por diante. De novo, isso só acontece porque eu estou mantendo a aceleração do corpo constante. Certo? Estou mantendo a aceleração constante. Como é que fica o gráfico disso? Tempo em segundos pela velocidade em metros por segundo. Eu poderia ter botado o eixo do tempo para baixo um pouquinho, mas tá bom. Aqui é menos 8. E o gráfico é uma reta assim. Beleza? Então quer dizer que se o eixo X estiver para cá, este camarada aqui está inicialmente andando, se deslocando para cá, no sentido contrário. Está se deslocando no sentido contrário ao eixo X. Está aqui, certo? Então ele é retrógrado. Geralmente no ensino médio a gente classifica isso como retrógrado, não é isso? Ele está voltando. Certo? E em módulo, a velocidade aumenta ou diminui? Em módulo, ela aumenta. Não é isso? Então a velocidade é menos 8, menos 10. Ou seja, ele está voltando e acelerando. Então esse movimento também ele é acelerado. Qual a diferença dessa velocidade para essa? Ambos em módulo tem velocidade igual a 12. Só que um está indo para cá e o outro está indo para lá. Não é isso? Claro, o número é diferente aqui, né? Mas eu estou medindo a velocidade. A velocidade em módulo aqui ela é igual. A única diferença aqui... Então percebe que esse movimento aqui é praticamente igual a esse. A única diferença é que esse cara acelera para cá e esse cara acelera para lá. Beleza? Ou seja, o sinal da velocidade ela me indica o sentido que esse cara está se movimentando. Mas o sinal da aceleração não me diz se a velocidade em módulo aumenta ou diminui. Porque eu só posso avaliar se o módulo da velocidade aumenta ou diminui se eu tiver a velocidade inicial. Beleza? Tranquilo? Beleza, né? Quando a gente falar sobre parte cinemática vetorial,
Aí esses sinais de menos aí também fica até bem mais claro e completo, certo? Mas por enquanto, como a gente tratando de um movimento unidimensional, né, saber se ele acelera ou não, tudo depende da velocidade inicial, certo? Porque depois a gente vai poder indicar a direção e o sentido dessa aceleração aqui. Mas por enquanto, isso aqui é suficiente para nós, ok? Velocidade. Vou, de novo, estou fazendo todas as combinações de sinal aqui, certo? Então, eu tenho uma velocidade inicial agora. Sim, aqui faltou a função, né? Como é que fica a função aqui? A função fica V igual a V0 é menos 8, mais com menos aqui, menos 2T. SI. Sistema Internacional. Então, isso aqui descreve isso aqui, certo? Que descreve os pontos, que descreve esse movimento aqui, descreve a velocidade desse cara aqui. Então o cara agora tem uma velocidade de 8 metros por segundo e uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Constante. Se você desenhar uma tabelinha, tempo em segundos pela velocidade em metros por segundo, no tempo zero a velocidade é 8. Não é isso? Isso aqui diz que a velocidade varia 2 metros por segundo, menos 2 metros por segundo a cada 1 segundo. Como a velocidade inicial era 8, quando passou 1, ela passou a ser 6. Variou menos 2. É isso? 2. Ela passa a ser 4, 3, 2 e 4, 0. Então, inicialmente, esse cara, o eixo X está aqui. Então, inicialmente, esse cara está se deslocando para cá, progressivo. Só que ele, em módulo, a velocidade diminui, ó. Então, ele é progressivo e a gente diz que ele é retardado. Porque a velocidade está retardando a velocidade, vamos dizer assim. Então, de 0 até 4, ele é progressivo e retardado. Certo? Em 4 segundos. Então, daqui até aqui, intervalo aberto, certo? Em 4 segundos, exatamente em 4 segundos, nesse instante aqui, ele para. Ele fica em repouso. Mas vamos dizer que ele mantém a mesma aceleração. Ele mantém a mesma aceleração. Então, se ele mantém a mesma aceleração, quando aqui for 5, a velocidade passa a ser menos 2. 6 segundos passa a ser menos 4. 7 segundos passa a ser menos 6. E assim por diante. Ok? Certo? Então, a partir de 4 segundos, em 4 ele está parado. A partir de 4 segundos, ele passa a fazer o quê? Ele passa a retornar, ele passa a ser retrógrado e passa a ser acelerado. Você pode imaginar um movimento desse como se fosse, a gente depois já poder descrever, se o cara está se movendo ao longo do plano inclinado, por exemplo. Ou como se eu jogasse uma partícula para cima. Só que quando eu jogar para cima, nós vamos ver que a aceleração que esse cara está sujeito, por exemplo, pode ser a gravidade. A aceleração gravitacional. Que ele sobe, vai retardando o movimento, depois para lá em cima e depois desce acelerado. Então, esses movimentos podem ser descritos com esses exemplos. Ok? Isso não acontece aqui porque não tem nenhum instante que a velocidade deixa de ser positiva e vira negativa aqui, ou deixa de ser negativa e vira positiva. Aqui faz isso. Certo? Acho que a gente já fez um exemplo disso. Então, qual o instante que ele muda de sentido? Ele muda de sentido quando ele para. Tá aqui. Nesse instante que ele muda de sentido. Certo? Se eu escrever um gráfico disso, como é que fica um gráfico disso? V em metros por segundo pelo tempo dado em segundos. A velocidade aqui, esse gráfico é isso. Rapidamente fazendo, certo? Esse ponto aqui é 8. E esse ponto aqui é 4. Que é exatamente quando a velocidade é 0. Tá claro? E a função aqui fica V igual a quanto? 8 menos 2T. SI.
Sistema Internacional. Tá claro? Então a ideia é essa. Eu estou fazendo isso, todas as combinações de sinais, para você poder perceber essas coisas. Claro, você percebe várias coisas na medida que você treina mais e faz mais exercícios. Mas quanto mais informações você tiver, melhor para você descrever o seu movimento. Pra você perceber, você tem que entender o movimento. Ok? V0 igual a menos 8 metros por segundo e uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Foi o que eu disse. Eu estou fazendo, ó, 2 positivo, 2 negativo, 1 positivo, negativo e inverti o sinal. Só para a gente ver todas as combinações de sinal, certo? Então, tempo em segundos pela velocidade em metros por segundo. Então, tempo zero, a velocidade é menos 8. 1 segundo varia mais 2 metros por segundo. Então passa a ser menos 6, 2 passa a ser 4, 3 passa a ser 2, tá claro? Né? Tá variando 2. Então toda vez está variando mais 2 aqui. Eu acrescento 2, acrescento 2, acrescento 2, acrescento 2. Aqui ele para. 5 segundos passa a ser 2. 6 segundos passa a ser 4 e assim por diante. Então, até 4 segundos, ele está voltando. Ele é retrógrado. Ele é retrógrado e retardado. Não é isso? Em 4 segundos. Ele para. Repouso. E a partir de 4 segundos ele passa a ser progressivo e acelerador. Beleza? De novo, esse movimento é praticamente igual a esse. A única diferença é que esse começa para cá, vai parando e volta e acelera. E esse aqui vai parando, mas ele vai parando para lá. Depois para, acelera e volta para lá. Como esse movimento praticamente é igual a esse, só que muda o sentido. Certo? Como sobrou um espaçozinho aqui, eu posso ter um também assim, ó. Velocidade inicial igual a 8 metros por segundo e uma aceleração de 0 metros por segundo ao quadrado. E não muda, constante. Então, se eu fizer uma tabela tempo em segundos pela velocidade em metros por segundo, né, isso fica como? Isso fica 0, a velocidade é quanto? É 8? 1 segundo, a velocidade é quanto? 8. 2 segundos, 8. 3 segundos, 8. E assim por diante. Se o eixo X estiver para cá, esse cara se desloca no sentido contrário. Ele é retrógrado. Tá voltando, tá claro? E nem é acelerado e nem é retardado, porque a velocidade permanece constante com o tempo. Então esse movimento ele é um movimento retilíneo e uniforme, que foi visto aula passada. Movimento uniforme, aceleração constante, mas é igual a zero. Porque se for diferente de zero, é uniformemente variado. Certo? Então isso aqui, o movimento uniformemente variado se reduz a um movimento uniforme quando a aceleração é zero. Certo? Aqui eu não vou fazer o gráfico, que a gente já viu a aula passada. E se a aceleração for zero e aqui for menos... Eita, retrógrado não, desculpe. As velocidades são positivas, né? Desculpe. Ele é progressivo. Agora, se aqui for negativo e aceleração zero, esse cara tá voltando e é uniforme. Beleza? Eu escrevi tudo ao contrário aqui. Foi mal. Então, velocidade positiva, ó. Progressivo. Positivo. E a aceleração zero, o movimento é uniforme. Nem é acelerado e nem é retardado. Certo? É como eu tive que ajeitar aqui o sentido que eu errei aqui, eu vou escrever do outro lado aqui. Então, se a velocidade for menos 8 metros por segundo, só para não gerar essa dúvida, e a aceleração de 0 metros por segundo ao quadrado, tempo em segundos pela velocidade em metros por segundo, mesma coisa aqui. Só que a diferença aqui é mais e aqui é menos.
Tempo zero a velocidade é menos 8. 1 segundo a velocidade é menos 8. 2 segundos aqui é menos 8. 3 segundos aqui é menos 8. E assim por diante. Esse cara é retrógrado. Ele está voltando. E nem é acelerado e nem é retardado. Esse cara também realiza um movimento retilíneo e uniforme. Beleza? Tranquilo? Então quem quiser aqui dar um pause aqui no vídeo. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. E vai copiando e vai jogando os pontos. Você vai jogando os pontos e você também vai percebendo aqui o que está acontecendo. Perceba, nesse resumo aqui, nessa percepção aqui pra gente ver essas coisas, eu só avaliei velocidade por tempo, certo? Em outro momento aí a gente pode avaliar a velocidade, a posição pelo tempo. Eu só avaliei velocidade pelo tempo, ok? Tranquilo? Vamos lá. Mais um exemplo aqui de outro movimento retilíneo uniformemente variado. Eu vou fazer o seguinte agora, vamos mudar o eixo. Eu vou jogar um objeto para cima com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo, certo? Eu jogo para cima e ele sobe, claro? Tranquilo, né? E esse cara está sujeito a uma aceleração. Na vertical, eu vou considerar que ele está sujeito à aceleração gravitacional. Aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, você já deve ter passado por essa situação, certo? Na superfície da Terra, a aceleração gravitacional aponta para baixo. A gente não viu vetores ainda, mas eu vou colocar essa aqui aponta para baixo, porque facilita na hora de você equacionar o problema, certo? Em saber que a velocidade, nesse exemplo aqui, a velocidade aponta para cima e a aceleração aqui aponta para baixo. Vetorialmente, isso aqui fica mais claro, certo? Mas, por enquanto, como a gente não viu vetores, mas dá para... Nós lembramos, vamos dizer assim, que a gravidade ela aponta para baixo aqui, certo? Então, na superfície da Terra ela vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, que para efeitos de cálculo nós consideramos 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Vamos desprezar efeitos de resistência do ar, ou seja, esse movimento pode ser no vácuo, ou vamos considerar que essa partícula aqui é suficientemente pesada para que eu não considere forças resistivas aí ao seu movimento, como força de resistência do ar. Ok? Outra coisa, esse movimento aqui não depende da massa desse cara. Porque acho que vocês já passaram por essa discussão, né? Então, corpos que caem, né? Se eu desprezar efeitos de resistência do ar, ou seja, ele só está sob efeito da gravidade ou da força-peso, então o tempo que ele cai não depende da sua massa. Todos os corpos estão sujeitos à mesma aceleração da gravidade. Ok? Beleza? Para esse caso aqui, a mesma aceleração gravitacional. Então, todos caem ao mesmo tempo. Então, quem quiser ir no YouTube, né, bota aí, tem a famosa experiência da pena e da bola de boliche. Fizeram isso até num laboratório, numa câmara a vácuo, né, uma pena e uma bola de boliche. Evacuaram todo o ambiente, soltaram os dois e ambos caem ao mesmo tempo, certo? Então, essa história aí já é bem discutida aí e tranquilo, ok? Galileu, um dos primeiros a perceber que todos os corpos caem ao mesmo tempo, independente de sua massa, certo? Então, algumas
algumas ponderações aí eu estou fazendo a respeito desse movimento que eu vou descrever. Ok? Então, por enquanto, quando tiver força de resistência do ar, aí nós vamos tentar operar de outra maneira, ok? Porque quando tiver forças, quando a gente estiver avaliando forças, antes de a gente ver a descrever o movimento, a gente tem que simular, né, como essa força se comporta, e a gente vai estudar na dinâmica, né? Quando você tem peso, por exemplo, o peso do corpo, e tem uma força de resistência do ar. Então, em dinâmica, a gente consegue melhor descrever essa situação com resistência do ar. Então, por enquanto, vamos considerar isso. Não depende da massa, todos os corpos estão sujeitos à mesma aceleração. Na Terra vale 9,8, para efeitos de cálculo 10. Se o problema geralmente vai lhe dar que gravidade você vai usar. Se você estiver na Lua, por exemplo, na superfície da Lua, a aceleração está próxima de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Né? É menor do que a aceleração na superfície da Terra. Ok? Então vamos lá. Então, a situação cinemática é essa aqui. Beleza? Então tá aqui. Eu quero descrever isso aqui. Eu quero descrever isso aqui. Certo? Então, na medida que eu vou descrever esse movimento aqui, eu vou fazer perguntas aqui e vamos lá. Certo? Então vamos lá. Se esse corpo está em movimento ou em repouso, tudo depende do referencial. Concorda? Então eu vou tomar o referencial como a Terra. Certo? E a partir da Terra eu vou botar um sistema de referência aqui. De novo, como o movimento aqui é unidimensional, eu não preciso de um sistema de referência. Um eixo de referência, né? Um eixo coordenado já resolve aqui, porque o movimento aqui também é unidimensional. Beleza? Só que como é vertical, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou orientar o meu eixo para cima aqui. Posso orientar para baixo também, não tem problema, certo? Perceba, o problema é seu. Você orienta para onde você quiser. Certo? Só que depois você tem que tomar cuidado com os sinais quando você vai equacionar o problema. Eu estou orientando para cima, certo? Escolha. Eu vou escolher que esse cara partiu do ponto zero. Ok? Então, estou tomando referencial como sendo na Terra, por exemplo, e esse eixo está fixo na Terra. Ok? Então, estou medindo essa velocidade segundo esse eixo aqui, certo? Essa coordenada y aqui. Y. Esse y medido em metros. Então tá aqui o meu problema. Beleza? Então vamos lá. Como é que se comporta a velocidade desse cara aqui? Nós sabemos que V é igual a 10. 10 não. Deixa eu botar de maneira geral e a gente vai colocar. Então V é igual a V0 mais AT. Não é assim? Então V é igual a... Quem é V0? V0 vale 30. Mais. Quanto é a aceleração? É G. E G vale 10. Mas está em módulo aqui, percebe? Por que está em módulo? Porque o sinal aparece quando eu oriento o eixo. Como eu orientei meu eixo para cima, a gravidade aponta para baixo. Então, menos 10 metros por segundo ao quadrado vezes T. Então, V vai dar igual a 30, mais com menos, menos 10T. SI. Então, assim com essa função quase que não sai. É assim que a velocidade se comporta para esse movimento. Tá claro? Claro. Tudo depende do eixo que eu escolhi. Eu escolhi esse eixo aqui. Eu estou descrevendo essas funções segundo o eixo que eu escolhi aqui, certo? Então vai ficar como? Se eu desenhar aqui o gráfico, V em metros por segundo pelo tempo dado em segundos. Esse gráfico aqui é linear, é uma reta decrescente. Tá aqui. Esse ponto aqui é a velocidade inicial, 30. Beleza? Ok? Que ponto é esse? Esse ponto aqui é quando ele para. Claro, o que acontece com ele? Ele sobe, chega aqui num ponto, Y aqui. Ele chega aqui e para. A velocidade final aqui é 0. Aqui esse ponto é esse ponto aqui. E depois ele passa a voltar. Ó, a velocidade passa a aumentar em módulo. Aqui, ó. Ok? Que ponto é esse? Visualmente você percebe que é 3 segundos. Não é isso? Ele leva 3 segundos para subir aqui. Ok? Mas você pode fazer a conta. Quando é que ele chega aqui? Ele chega aqui quando ele para. Ó. Então eu posso botar 0 aqui e saber o tempo disso. Então 0 é igual a 30
menos 10t. Fazendo essa conta, t vai dar quanto aqui? 3 segundos. Não precisava fazer essa conta. Dá para perceber aqui, certo? Por essas tabelinhas que nós fizemos aqui, né? Aqui eu julguei que a velocidade inicial é 30 e a aceleração é menos 10. Então acontece isso, certo? Se você fizer a conta aqui, você percebe também que quando o tempo aqui é 6, a velocidade aqui é menos 30. Isso quer dizer que em 6 segundos ele está passando pelo mesmo ponto zero, só que a velocidade aponta para baixo agora. Ele está retornando. Ou seja, em módulo, a velocidade com que ele sai é a velocidade com que ele está chegando. Ele sai com 30 e chega com menos 30. Menos porque aponta para baixo. No sentido contrário ao eixo que você escolheu. Tá aqui. Então, descrevi a velocidade. Tá claro? Tá aqui descrita a velocidade. Pelo menos até 6 segundos, que é o tempo que ele sobe e desce. Beleza? Posição. Como é que eu descrevo, então? Velocidade e aceleração. É constante, porque uniformemente eu estou tratando esse movimento como um movimento retilíneo uniformemente variado. Só que é na vertical. Continua sendo um movimento unidimensional. Certo? E a posição fica como? Escolhi assim, ó. Y é igual a y0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. É a mesma função de antes. A diferença é que eu estou botando y ao invés de x, porque o movimento é vertical. E eu escolhi o eixo y aqui. Eu percebo que essa função é a mesma que a gente já demonstrou anteriormente, que é uma função do segundo grau. Tá claro? Quais são os parâmetros aqui? Os parâmetros são, para descrever esse movimento aqui, os parâmetros aqui são a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Como é que fica? Y é igual a y0 é 0, que eu escolhi que é 0. V0 é quanto? 30. T mais a gravidade aqui. A aceleração é a gravidade, que é menos 10. De novo, como a escolha do seu eixo aqui é arbitrário, você pode escolher esse eixo, eu vou ter orientado para baixo. A diferença é que se eu orientar para baixo, quem está a favor da orientação que você deu é a gravidade, ela ficaria positiva, só que a velocidade ficaria negativa, porque ela estaria contra o eixo. Mas eu escolhi para cima, certo? Por isso que eu estou mantendo esses sinais aqui. Então 5t quadrado sobre 2. Perceba isso, você só pode descrever um movimento depois que você orienta o seu problema. Você dá um referencial aqui. Você bota um eixo coordenado aqui para poder descrever, equacionar, né? Tirar as funções do seu movimento. Então, y é igual a 0, morre aqui, fica 30t mais com menos ali. Dá menos 10 por 2, 5t ao quadrado. Então, SI. Então, perceba que o movimento está praticamente todo descrito. Eu sei o comportamento da aceleração, que é constante. Eu sei o comportamento da velocidade. E sei o comportamento da posição. Perceba que dá certinho, ó. Deriva isso. Se você derivar a posição em relação ao tempo, dá a velocidade. Tá aqui. Se você derivar isso aqui, vai dar 30 e aqui dá 10t. Se você derivar isso em relação ao tempo, que é a posição em relação ao tempo, dá a velocidade. E se você derivar a velocidade em relação ao tempo, dá a constante, que é 10. Certo? Claro, como aqui está em módulo, o menos está, vamos dizer assim, o menos está embutido aqui nesse eixo aqui para baixo, né? Nesse eixo não, nessa setinha aqui para baixo. Como eu já orientei o problema, para este problema aqui é menos 10. Certo? Perceba que essa aceleração de gravidade só toma o sinal depois que você escolhe o eixo. Escolhido o eixo, está aqui menos 10. Tá claro? Logo no início do exemplo, eu botei só 10 porque previamente eu não tinha escolhido o eixo. Certo? Mas para esse eixo é menos 10. Se o eixo estivesse para baixo, se o eixo estivesse na vertical orientado para baixo, esse cara seria positivo. Certo?
Não viu vetores ainda, mas é porque vetorialmente tudo que está no sentido do meu eixo é positivo. E quem está no sentido contrário ao meu eixo é negativo. A bem da verdade é essa, certo? Vamos lá, que ponto é esse? Esse ponto aqui é o ponto de retorno. Se o movimento é vertical, esse ponto aqui seria a altura máxima, vamos dizer. Sei lá, então posso apelidar isso aqui como uma altura máxima. Se você não apelidar, pode apelidar de nada. Você pode deixar o eixo Y. Você sabe que esse Y é o Y máximo que ele vai chegar. Certo? Então vamos lá. Deixa eu jogar esses pontos aqui. Que ponto é esse ponto aqui? Então vamos lá. Que ponto é esse? Y é a altura máxima. 30. Qual o tempo, qual o instante que ele chega aqui? Nós vimos que é 3 segundos. Que é aqui, ó. Que é o instante que ele para. Então, vezes 3. Menos 5. 5, 3 ao quadrado. Então, a altura máxima. Eu só apelidei esse ponto, certo? Tem que botar Y máximo. Tem gente que nem apelida. Certo? Só chamei, dei um nomezinho aqui qualquer. Então, aqui dá 90. 90 menos 45, que dá 45 metros. Então, esse ponto aqui é o ponto 45. Certo? Se aqui for o chão está no zero, ele chega na altura de 45 metros. Ok? Tranquilo? Então tá aqui, ó, altura máxima. E que ponto ele estaria? Qual o ponto aqui da minha trajetória aqui? Que ele estaria no tempo igual a 6. Certo? No tempo igual a 6, ele deve estar no ponto zero aqui, ó. Ele deve estar no ponto zero, que é o tempo que ele levou para subir e descer. Né? Como é que eu posso perceber isso? Posso perceber isso de várias maneiras. O movimento aqui já está descrito. Mas para perceber que no instante t igual a 6 segundos ele está aqui, eu posso primeiro fazer o seguinte. Jogar aqui t igual a 6. Se eu jogar t igual a 6 aqui, vai dar 30 vezes 6, que dá 180, menos 5 vezes 6 ao quadrado. Aqui dá 180, aqui dá 36 vezes 5, dá 180 também. Y é 0. Deixa eu colocar aqui. Y de 6. Pronto. Ou seja, a posição Y no tempo 6. Porque o Y é função do tempo. Y6. Dá 0. 0 metros. Claro que tem que dar 0. Porque deu para perceber aqui que o tempo que ele subiu, ele desceu. Ele subiu em 3 e desceu em 3. Ele sobe em 3 e desce em 3 porque a mesma aceleração que retarda ele é a mesma aceleração que acelera ele aqui. Certo? Ou dá para perceber também o seguinte. Se eu tirar a área disso aqui, eu tenho um deslocamento. E se eu tirar a área aqui, eu também tenho um deslocamento. Se você tirar esta área aqui, essa área vai dar 45. Certo? E esta área aqui vai dar menos 45. Quer dizer que ele vai 45 e volta 45. Tá? Ó, base vezes a altura sobre 2. E aqui base vezes a altura sobre 2. Claro, o que você interpreta aqui como área negativa, né? É porque isso aqui, a área é só um artifício geométrico aqui, né? O que você está fazendo é integrando essa função daqui até aqui, né? E isso aqui me dá uma coisa, isso aqui me dá o deslocamento. Então, um deslocamento aqui, se você fizer a conta, dá menos 45. Menos 45 quer dizer que ele volta 45. Então ele vai 45 e volta 45. Certo? Tá aqui. Então, se eu quiser o gráfico da velocidade tá aqui. O gráfico da aceleração. Aceleração em metros por segundo ao quadrado. Pelo tempo dado em segundos, a aceleração para este exemplo aqui é menos 10 e é constante. Não muda, certo? E o gráfico? O gráfico aqui da posição pelo tempo. Posição Y em metros pelo tempo dado em segundos. Vamos fazer isso de maneira bem rápida, certo? Depois você pode detalhar mais. Mas de maneira bem rápida, isso aqui é uma parábola com cavidade voltada para baixo e passa pelo ponto zero. Um dos vértices está no 0, 0. Não é isso?
porque o termo aqui é zero. Então, de maneira rápida, essa parábola é isso aqui. Você tem técnicas de fazer a parábola, tirar os vértices, tirar não sei o quê. Só que aqui está muito simples de ser feita porque y0 é zero. Esse ponto aqui é 45. Esse ponto aqui é 45, esse ponto aqui é 3 e esse ponto aqui é 6. Tá aí o gráfico. Tranquilo demais de ser feito. Então, posição, velocidade e aceleração. Então, mais descrito que isso, não tem. Feito isso e feito os gráficos, você descreveu todo esse movimento na vertical. E na vertical, por enquanto, vamos tratar simplesmente como sendo um movimento uniformemente variado, cuja aceleração é constante e é a da gravidade. A aceleração gravitacional. Certo? E as funções ficam as mesmas. A única diferença que eu fiz é que em vez de x eu botei y, só para especificar que o movimento dele é na vertical. Mas ele continua sendo um movimento unidimensional. Beleza? Então, por hoje é só. Valeu, pessoal, e até a próxima aula.